Nosso protagonista, um ser humano normal, acaba reencarnando no corpo de um jovem garoto, e esse garoto se denominava como Rei da Lua, um dos seres mais poderosos do mundo, na verdade, o mais poderoso. Porém, isso tudo era uma fachada, e esse cara não passava de um simples charlatão e estava mentindo para todo mundo. E a partir disso, nosso protagonista se vê em uma situação difícil, onde ele vai ter que enfrentar difíceis adversários com um pouco de poder que ele tem disponível no momento. E a partir disso, ele acaba dominando e domando várias feras super poderosas que o antigo dono do corpo não conseguia domar. Essa é a história de hoje. Se gostou, vamos logo pro vídeo. É um mundo onde seres poderosos e humanos coexistem. A posse de uma poderosa e rara besta significa que todos eles são capazes de comandar os elementos, e seu poder pode levar o mundo à destruição. Aquele que está no topo do mundo é um jovem chamado Su Yandri, pois sua besta é a borboleta da lua Morpho, a mais rara existente apenas em Legends. Ela é capaz não só de manipular a dimensão do espaço-tempo, mas também possui a imortalidade. O que é ainda mais notável são as luas crescentes em seus olhos, que brilham com uma luz deslumbrante. O amor, afeição e favor do deus da lua estão todos refletidos em seus olhos. Graças à lenda de uma poderosa besta em uma aparência específica, ele conseguiu subir ao topo do mundo e adquirir milhões de seguidores leais. Depois de examinar cuidadosamente o rosto no monitor e pensar um pouco, ele descobriu uma informação muito interessante sobre o deus da lua. O fato de ser muito parecido com ele e ainda mais, o fato de ser o rei da lua chamado Sulian. Sim, esse jovem é Sulian. Algumas horas atrás, ele foi transportado da Terra do século XXI para o mundo dos domadores de animais, e ao mesmo tempo, recebeu fragmentos das memórias do antigo dono deste corpo. Tudo aconteceu porque o forte e invencível Rei da Lua acidentalmente caiu da cama enquanto dormia e bateu a cabeça no chão até a morte. Se ele tivesse acabado de se mudar para este mundo agora, certamente consideraria o que aconteceu um grande sucesso. No entanto, o status de Suilion era completamente fictício. Entre outras coisas, todas as suas conquistas também acabaram sendo uma mentira completa. De acordo com seus dados falsos, ele despertou a besta companheira aos 14 anos, adquiriu o título de Rei da Lua aos 15 anos, fundou as Luas Gêmeas aos 16 anos, nas quais milhões de seguidores o reverenciam como o chefe do ensino, e aos 17 anos, na véspera de receber seu diploma, o Senhor da Lua Fria declarou guerra contra ele, na qual a batalha decisiva ocorrerá em 3 anos. Na verdade, o dono original não mentiu para ninguém, já que ele realmente se considerava forte. Ele também acreditava firmemente que sua borboleta brilhante era a reencarnação de uma besta divina, que manifestaria sua verdadeira forma quando confrontada com uma ameaça mortal. A vinda acontecerá, você só precisa acreditar. Essa era uma frase favorita da coleção do Rei da Lua. Mesmo quando ele ficou cara a cara com o Senhor da Lua Fria, o 8 estrelas Viste Tamir, ele não mostrou uma única gota de medo. O cara que se mudou para o corpo de Suilion se pergunta onde ele conseguiu tanta autoconfiança. O cara proclama que se ele não tivesse se familiarizado com seu personagem, talvez ele tivesse acreditado nessa bobagem sobre si mesmo. Ele pretende ver como é sua besta e chama sua borboleta cintilante de uma linda borboleta azul cintilante. Suilian é tocado por ela, mas percebe que ela é muito pequena e fraca para as batalhas, sendo completamente inútil contra os próximos desafios. Ele se pergunta o que deve fazer a seguir e como irá enfrentar o Senhor da Lua Fria em 3 anos, contra o qual ele não será capaz de resistir. Ele assume que, se não tiver algum tipo de trapaça, como o Dedo de Ouro, superar o Senhor da Lua Fria será algo impossível. De repente, ele se lembra que tem uma habilidade como o Dedo de Ouro nas memórias profundas do antigo proprietário, onde é mencionado um objeto místico. Não se sabe de onde ele veio, mas o estranho é que o proprietário original decidiu ignorá-lo completamente. Esse objeto sagrado é o Livro da Lua. Suilian imediatamente o ativa e, no segundo seguinte, ele aparece em seus braços. Ao abrir o livro, Suilian vê que é um livro de referência ilustrado, onde cada página contém informações sobre uma determinada fera. Tocando nas feras reais mencionadas no manual, ele conclui que elas seriam ativadas, assim como em algum jogo, acumulando um número suficiente de pontos. O livro de referência pode conceder uma fera de ranking determinado por loteria. Ao abrir algumas páginas, Suilian percebe que não há nada onde deveria haver imagens da borboleta da lua Morpho. Ele entende por que o dono original rejeitou este livro, pois negava o que ele acreditava firmemente, ou seja, possuir a borboleta da lua Morpho. Ele não está surpreso com o resultado dos eventos, decidindo não desistir, apresenta um novo plano. Suilian pensa que, como ele está nas academias de feras da lua, há muitas delas neste lugar, então ele se prepara e sai com a intenção de tocá-las. Ele proclama que seria bom se ele acumulasse 10 tentativas para usá-las de uma só vez. Suilian até espera que ele consiga obter a borboleta da lua, mas, em seus pensamentos, ele conclui que é muito cedo para pensar nas batalhas que o aguardam em 3 anos. Antes de tudo, ele decide que precisa se tornar o mais forte possível, chegando à conclusão de que até que isso aconteça, ninguém irá revelá-lo.
Enquanto isso, no dormitório de elite das academias de domadores de feras da lua, uma garota chamada Bei está alimentando seus pequenos animais. Seu amigo descontente, chamado Sujin, fica irritado e proclama que ela está alimentando esses animais de baixo escalão o tempo todo. Descontente, ela pergunta o que fará se eles eventualmente se apegarem a ela. Bei começa a tranquilizar sua amiga, dizendo que é claro que ela não entrará em um contrato com um coelho da lua ou qualquer outro animal de baixo escalão. Meu visualizador proclama que ela está apenas brincando com eles. Sujin está ainda mais furiosa. Ela lembra Bei que ela é uma representante das academias de elite. A garota diz que se ela passar muito tempo brincando e gastando com animais de classificação baixa, eventualmente se tornará incapaz de atrair bestas mais poderosas. Sujin proclama que o Rei da Lua nunca tocaria em uma besta comum. Ela exclama que, sem falar em um pequeno peixe de classificação média ou alta, não é provável que ele sequer olhe para ela. Sujin diz que tem certeza de que a borboleta Rei da Lua não suporta o cheiro de criaturas insignificantes. As garotas ficam um pouco desanimadas e abaixam os olhos. Alguns segundos depois, quando olham para cima, veem o próprio Rei da Lua na frente delas. Ao vê-lo, ambas congelam em antecipação as suas próximas ações. Ambas as garotas pensam simultaneamente que um olhar é suficiente para desejar um cara e obedecê-lo completamente. Sui Lian, sem fazer movimentos desnecessários, lembra que o Rei da Lua é famoso por evitar contato com animais e não tocá-los. Mais uma vez, ele chega à conclusão de que seria melhor para ele fugir daquele lugar o mais rápido possível. Ele sai e as meninas ficam ansiosas no lugar. Su Lan chega ao Luar Pavilion e vê um belo jardim aberto, com uma lua pairando sobre ele. Ele passa por eles e pretende entrar no prédio principal. Ele chega à conclusão de que, dada a quantidade de bestas de classificação baixa que habitam o pavilhão, se ele conseguir desbloqueá-las todas, certamente será capaz de realizar pelo menos uma extração, esperando por novas descobertas. Su Lian entra solenemente no Moonlight Pavilion. Ao entrar no prédio, ele vê pequenas luzes cintilantes à sua frente, lembrando-lhe vagalumes. Ao tocar em uma delas, ele desbloqueia uma nova besta. O número de ilustrações destacadas no livro de referência de Sui Lian está aumentando. Tocando em mais algumas feras de baixo escalão, ele vê que seus nomes são exibidos em seus devidos lugares. Sui Lian chega à conclusão de que o livro da lua, entre outras coisas, exibe informações sobre feras específicas e suas habilidades de combate. Ele proclama que esperava isso do Dedo de Ouro. Andando um pouco pelo prédio, ele vê uma porta enorme localizada bem no meio. Ele percebe que esse lugar está muito deserto e que animais de baixo escalão também não se aproximam desta porta. Antes mesmo de abri-la, ele assume que há a possibilidade de uma besta de nível médio estar ali. No entanto, após abrir a porta, ele percebe um enorme quarto na frente dele, no meio do qual há uma cama com um gamo branco se aproximando. Ao olhar mais de perto, ele percebe um registro com informações sobre a besta à sua frente. A placa diz que é um gamo branco como a neve, uma besta tipo lua de rank médio. Ela acaba sendo uma das mais belas e raras representantes do escalão médio, com um caráter manso. Gosta de comer grama e banhar-se nos raios do luar. Devido à característica específica de extrema discriminação na hora de escolher um parceiro, hoje o número de representantes da espécie tornou-se extremamente pequeno. No momento, apenas o Palácio do Deus da Lua possui a base para o cultivo e criação dos gamos puro sangue branca de neve. Ao olhar para o servo e depois para o sinal com uma longa inscrição, ele se pergunta por que uma inscrição tão grande é atribuída a um animal comum. Neste momento, mais 2 alunos entram na sala. Um deles se pergunta por que a academia gasta tanto dinheiro com a manutenção do pavilhão lunar, se o atendimento é gratuito. Ele também pergunta ao amigo por que é necessário tanto dinheiro para manter uma besta de classificação média. O aluno proclama que nunca viu uma besta que recebesse tanta atenção quanto essa. O segundo aluno responde que talvez seja devido ao seu índice de atratividade e que há muitos pensamentos interessantes e sem escrúpulos ao olhar para sua beleza. Su Lian, no nível médio de compreensão, não percebe a conversa deles. O segundo aluno começa a falar sobre os aspectos negativos do cervo da Branca de Neve e como os ricos gostam desses animais. Assim que ele orgulhosamente termina seu discurso, uma enorme pilha de água voa em sua cabeça, pegando os alunos ao lado dele de surpresa. Eles começam a evitar o local. No momento em que ambos olham nos olhos do cervo, vem uma corça zangada à sua frente. O primeiro aluno se pergunta se a besta realmente entendeu a língua deles. O segundo responde que talvez animais de classificação média tenham alguns com alta inteligência e é necessário descobrir isso. Após o incidente, ambos saem correndo do prédio. Su Lian pensa que essa besta de classificação média realmente parece incrível até certo ponto e ele entende os 2 alunos. Nesse exato momento, o cervo olha para cima e vê um homem na sua frente, olhando nos seus olhos. Ela percebe algo especial neles. A corça se aproxima do rosto dele. Ao mesmo tempo, Su Lian tem o livro da lua em suas mãos.
Uma inscrição sobre desbloquear uma nova besta aparece no livro, e o número de ilustrações destacadas no diretório aumenta. Essa besta acaba sendo um caçador inteligente do mais alto escalão do tipo lunar, deixando o homem boquiaberto. O homem não entende o que está acontecendo. Nesse momento, ele percebe que aquilo não é um simples servo malhado, mas sim a besta de mais alto nível, capaz de destruir cidades e varrer países. É a personificação da grandeza, um ser que comanda miríades de bestas. A mera manifestação de sua aura avassaladora é suficiente para matar novas criaturas na área. Se a besta ficar com raiva, tudo será nivelado ao chão em um raio de várias centenas de quilômetros. Sullivan se pergunta por que uma bomba nuclear como essa é mantida dentro das paredes da academia. Nesse momento, ele percebe que a academia pode voar a qualquer momento por causa desse animal. Ele conclui que precisa se acalmar, pois a fera decidiu levar uma vida tranquila. Ele assume que ela tem um caráter dócil e se pergunta se a academia sabe disso, pois ela não machucará as pessoas tão facilmente. Ele pensa que, caso contrário, aqueles dois alunos não teriam escapado tão facilmente. No entanto, ele sugere que ela pode estar mentindo para parecer mais forte, assim como os heróis de romances que escondem seus poderes para se exibirem. Sullivan vê que sua situação é realmente terrível, pois ele não tem forças nem ajudantes. Nesse momento, ele chega à conclusão de que apenas sua reputação o salvará. Quando um homem se aproxima da placa, uma corça se aproxima dele. Depois de esperar, ela começa a ler o que está escrito na placa. Nesse momento, o homem pensa que ela pode perceber que não é exatamente a verdade escrita naquela placa. De repente, a corça vira-se para o homem, fazendo um olhar feroz e adotando uma postura de ataque, apontando seus chifres para Sullivan. Sullivan percebe que ela vai atacá-lo e começa a entrar em pânico mentalmente. O homem se pergunta se ela realmente percebeu que ele descobriu o segredo dela. No entanto, Sullivan decide que não vale a pena entrar em pânico e fazer barulho novamente, para não assustá-la. Ele decide tomar a situação em suas próprias mãos e improvisar. Calmamente, ele se vira e finge que estava apenas olhando para um belo veado branco na neve. Claro, ele diz em voz alta. O homem se vira e parece sério, mas com pensamentos ansiosos, está prestes a sair pela porta. Ele não se importa com os pensamentos com os quais ela iria atacá-lo, ele só pretende sair ileso. Por isso, ele decide brincar com ela e fingir ser inofensivo, para depois partir com segurança. Ele o faz imediatamente após sua partida. A corça começa a se perguntar sobre seus olhos, ainda incapaz de suportar. Ela vai para a cama, que está localizada bem no meio da sala. A corça puxa um telefone de debaixo do travesseiro e começa a procurar informações sobre quais padrões havia na frente do homem, abrindo o navegador. Ela vê que não é outro senão o Rei da Lua. A corça congela no local de choque e surpresa com os resultados da pesquisa. Ela fica emocionada no local. Sullivan chega apressadamente na área do dormitório da academia. O homem chega à conclusão de que alguém os tem na mira, já que mantém uma besta tão perigosa em casa. Ele acha que é como colocar um tiranossauro em um zoológico. No entanto, ele acredita que, apesar de sua aparência frágil, ela mesma pode enfrentar vários tiranossauros com um giro. Sullivan acha que tem muita sorte, pois se a tivesse encontrado em algum lugar selvagem, sua vida definitivamente chegaria ao fim. O homem pensa que, no final das contas, apenas uma besta de alto nível pode ser comparada a ela, já que ela também é de alto nível. Falando de animais, ele lembra que enquanto estava no Moonlight Pavilion, seu livro de referência não apenas exibia o nome e a categoria das feras, mas também suas habilidades de luta. Consequentemente, ele chega à conclusão de que pode descobrir tudo sobre a besta com a qual entra em contato. Ele começa a se alegrar com sua descoberta tão pequena e, ao mesmo tempo, grande. O homem imediatamente começa a procurar por algum animal de baixo escalão próximo, para confirmar se suas palavras são verdadeiras. Depois de olhar um pouco ao redor e observar de perto, ele percebe um pequeno coelho da lua que ele havia encontrado antes na companhia de duas garotas. Sullivan se aproxima como um coelho e percebe que ele está se comportando de maneira muito estranha. De acordo com a configuração deste mundo, estando sob a lua, todos os animais do tipo lunar têm grandes mudanças de caráter, ou seja, eles se tornam temperamentais e violentos. É claro que a capacidade de combate e os indicadores físicos também aumentam. Ele se pergunta por que este coelho parece tão inofensivo e por que não reage à lua. De repente, ele se lembra da situação com o veado e dá um salto para trás bruscamente. Ele pensa que desta vez o coelho pode ser poderoso e esconder suas habilidades sob a máscara de um coelho fofo e indefeso. Sullivan não descarta a possibilidade de ter encontrado um chefão que dará chances aos animais do mais alto escalão. Com uma expressão inocente, o homem começa a esticar os braços em direção ao coelho, como se pretendesse descobrir sua classificação usando seu livro de referência. O diretório indica que ele é um coelho da lua com a essência da lua minguante, um defeito genético que causa uma fraqueza inata no corpo, tornando impossível intensificar suas habilidades absorvendo o luar durante a noite.
O dono da essência da lua minguante só pode ganhar habilidades de combate durante a noite de lua cheia. Sulian fica chocado e surpreso ao perceber que essa besta é ainda pior do que as bestas de baixo escalão. O homem fica imediatamente desapontado e declara que está destinado a contornar a sorte para sempre. Nesse momento, ele percebe um ruído nos arbustos, mas não presta atenção e continua acariciando a cabeça do coelho. Quando uma jovem chamada Baiur, que veio alimentar o coelho, vê o rei da lua cuidando do animal, ela fica tocada e encantada, deixando cair o telefone e a comida de suas mãos. Ela chega à conclusão de que acidentalmente revelou o segredo do rei da lua de que ele realmente gosta de coisas fofas. Cheia de pensamentos, ela vai para seu quarto, onde encontra Sujin flutuando nas nuvens. Baiur pergunta a Sujin onde ela esteve todo esse tempo, e a resposta é uma pergunta hipotética sobre se é possível que o rei da lua goste de todos os tipos de coisas fofas e animais. Sujin responde com o mesmo tom frio e irritado, afirmando que é possível tirar um dia de folga para atender a essas necessidades, já que Baiur está falando de forma tão franca e sem sentido, sob o pretexto de uma piada. Baiur se pergunta se ela realmente conhece esse lado de Sua Majestade, o Rei da Lua. Nesse momento, Sulian também chega ao seu quarto e pensa que, mesmo que alguém tenha testemunhado a cena, seu desvio da imagem cuidadosamente criada não importa para ele. Ele decide não se preocupar com isso e, depois de um dia inteiro de sofrimento, a única coisa em que ele pensa e quer é ir para a cama o mais rápido possível. Ao abrir a porta do quarto, ele nota repentinamente uma silhueta perto da janela. Ele percebe que é uma garota com uma aparência que não pode pertencer a um ser humano e assume que ela é uma besta humanoide. Conforme ela se aproxima dele, o homem sente uma opressão esmagadora e uma aura ainda mais forte do que a que emanava da caçadora da lua. Essa aura aterrorizante ultrapassa todos os limites imagináveis, deixando o homem tão assustado que ele não consegue mexer um dedo, embora não demonstre. A garota de repente se ajoelha e cumprimenta respeitosamente o Rei da Lua. Depois de pensar por um segundo, Sulian se lembra das memórias do antigo dono e sugere que essa garota pode ser uma das integrantes das 4 fases dos ensinamentos da Lua Gêmea, mas ele não consegue se lembrar qual delas. Um silêncio constrangedor paira entre eles por um momento. A garota pensa que, mesmo sem pronunciar uma única palavra, o Rei da Lua, o mais forte domador de feras deste mundo, é uma lenda viva, exalando grandeza e santidade. Enquanto isso, Sulian não consegue se lembrar dela, então ele pede à garota que informe sobre o andamento dos negócios. Ela declara que, de acordo com informações de seus seguidores na região central, a atividade dos remanescentes da Ordem da Lua Negra aumentou drasticamente no continente central. Além disso, parece que eles estabeleceram contato próximo com os domadores de bestas do Palácio dos Deuses da Lua. Ao ouvir as palavras Ordem da Lua Negra, Sulian lembra de algo familiar com esse nome e, imediatamente, corre para o celular. A garota não entende o que ele está fazendo e tenta ligar para ele, mas ele pede que ela fique parada e em silêncio até ele terminar. Ele realiza uma busca sobre o que é a Ordem da Lua Negra. Ele descobre que a Ordem da Lua Negra já foi uma facção lunar estabelecida na região norte. Os seguidores da Ordem invadiram o místico Palácio da Morte da Lua Negra, onde existe um certo poder divino capaz de pintar a lua de preto por vários dias. 3 anos atrás, a Ordem da Lua Negra entrou em confronto aberto com os recém-chegados no caminho da prosperidade dos ensinos dos gêmeos luas e foi completamente destruída em uma noite de lua cheia. Sulian compreende por que o primeiro dono não se lembra das informações sobre essa ordem. A Ordem da Lua Negra era um ensinamento tão fraco que o dono original nem mesmo prestava atenção neles. Sem esperar por uma resposta do rei, a garota proclama que ele viveu para si mesmo e que a Ordem da Lua Negra realmente não merece ser incomodada por ele. No entanto, ela relata que o Palácio do Deus da Lua também está envolvido nessa questão. A natureza da situação mudou radicalmente. Ao ouvir que o Palácio do Deus da Lua está envolvido, Sulian congela no lugar e começa a refletir sobre o que deve fazer no futuro. Ao contrário das outras facções de segunda categoria, o Palácio do Deus da Lua é o verdadeiro governante do continente central, unindo o mundo com a ajuda de bestas lendárias. Seu reinado durou vários milhares de anos, e mesmo que nos últimos 1000 anos sua influência tenha diminuído gradualmente, eles ainda são uma força a ser considerada. Portanto, é ainda mais surpreendente que, nos últimos 3 anos, os ensinos das luas gêmeas tenham abalado significativamente sua posição. A garota proclama que as 4 fases lunares pretendem se unir, e é por isso que, mesmo em confronto aberto com o Palácio do Deus da Lua, eles ainda podem sair da situação sem perdas. No entanto, ela exclama que, com o desenrolar dos acontecimentos, Sulian ficará sem guarda-costas. A jovem diz que foi por isso que o dono a enviou para ele, mais precisamente para saber sua opinião e receber instruções correspondentes. O homem ordena que ela não se preocupe e que ela deve ir embora enquanto ele está neste lugar, sob o luar. A garota imediatamente se levanta e responde alegremente que cumprirá sua missão. Ela se alegra por ter ouvido seu famoso ditado com seus próprios ouvidos pela primeira vez na vida.
Em seus pensamentos, ela chega à conclusão de que, enquanto a borboleta da lua Morfo favorecer o rei da lua, ninguém neste mundo inteiro é capaz de fazer-lhe o menor mal. Ela acredita que ele é o luar mais deslumbrante. Depois disso, ela sai da sala em alta velocidade, atravessando a janela como um raio, deixando Sulian sozinho. No entanto, Sulian não fica feliz com seu discurso orgulhoso e imediatamente começa a se envergonhar da frase de sua aluna da 8ª série. Ele sente que quase se conteve. Ele até se dá um tapa no rosto. Na verdade, o dono original constantemente soltava frases típicas de uma pessoa com síndrome de aluno da 8ª série, mas todas as vezes, por algum mal-entendido, elas se tornavam ditos famosos para seus seguidores, mesmo que fossem completamente absurdas e desprovidas de qualquer significado. O luar fixou seu olhar em mim. Eu sinto a presença do Deus da Lua enquanto estou sob o luar. O luar vai subir, o luar vai cair. O luar é realmente brilhante. Todas as frases acima foram retiradas do clássico conjunto de citações do Rei da Lua, e a população local ficou completamente encantada. Sulian fica doente com o fato de que, no primeiro dia desde seu renascimento, tantos problemas se acumularam sobre ele de uma só vez. Ele pensa que, embora, na posição de Rei da Lua, o atual palácio do Deus da Lua não mereça preocupação, os pré-requisitos para essa posição são a posse da borboleta da Lua Morfo e a presença de 2 guarda-costas, que ele não possui. Se alguém quiser atacá-lo, Suilion terá uma morte trágica. No entanto, neste momento ele se lembra de seu livro da Lua, que lhe dá uma recompensa por completar o diretório. Ele também percebe que visitou o pavilhão Moonlight hoje e tocou em muitos animais. Sulian pensa que acumulou pelo menos uma oportunidade de invocação. Ele abre o livro e vê a opção de troca de invocação. Ele fica admirado com esse resultado de eventos e decide fazer a troca. Ele pretende retirar sua recompensa. Neste momento, as notas sobre o sistema de recompensa são exibidas no livro, afirmando que há uma chance de obter uma besta de rank aleatório e que, após a conclusão do contrato, ela será automaticamente transferida para o espaço de animais domesticados. Caso a besta não corresponda à preferência do Rei da Lua, existe a possibilidade de devolvê-la e receber uma compensação na forma de Tamer PowerPoints. Sulian proclama que, em outras palavras, se ele invocar uma besta que não combine com ele, ele poderá facilmente rescindir o contrato em troca de pontos de experiência. Ele acredita que essas são condições muito boas para sua posição atual. Sulian decide deixar a troca de lado por enquanto e acha que o mais importante para ele agora é garantir sua segurança. Se, por acaso, ele realmente conseguir invocar imediatamente uma besta de alto nível, ele não terá mais nada a temer. Neste momento, ele começa a rezar para os grandes deuses, dizendo que sua vida não é fácil e que ele precisa de sua ajuda. Ele se prepara e pressiona o botão de invocação. As páginas do livro começam a se abrir lentamente, e Sulian está prestes a invocar uma nova besta. O número do ilustrador destacado no diretório está aumentando, e a besta resultante da invocação de Suilion acaba sendo uma besta de alto escalão chamada Besta das Sombras Escamas da Lua e Eclipse. Sulian fica surpreso que, logo na primeira vez em que usa o livro, se depara com uma besta de classe de suporte de alto escalão, que também possui habilidades muito raras. Ele decide que sua sorte não é tão ruim assim. Neste momento, ele pensa que, se fosse um estudante comum das academias Tamer, certamente ficaria pulando de alegria por conseguir uma besta rara de alto escalão. No entanto, no caso dele, como o Rei da Lua e o chefe da doutrina das Luas Gêmeas, uma insignificante sombra transparente não será suficiente. Ele chega à conclusão de que o poder de uma besta de alto escalão não será capaz de resolver a situação em que ele se encontre, portanto, recusa a besta recebida. O livro registra sua rejeição ao contrato e fornece a Sulian uma compensação na forma de pontos de poder Tamer. Ao mesmo tempo, uma única estrela de força é adicionada às suas 4 classificações por estrelas. Sulian chega à conclusão de que essa é uma compensação justa e que, se ele se esforçar um pouco mais, ele se tornará um domador de 2 estrelas. No entanto, ele pensa que, apesar disso, sua alegria não foi acrescentada ao seu humor de forma alguma. Ele lembra com tristeza que, no passado, o dono original teve muitas oportunidades de assinar contratos com bestas de classificação superior no domínio das Luas Gêmeas, mas, como o dono da borboleta da Lua Morfo, ele não precisava delas de jeito nenhum, então nem se dignava a olhar para elas. Ao longo do caminho, ao trocar suas roupas, ele se pergunta como tudo chegou a isso. No entanto, neste momento, ele para e pensa por alguns minutos. Sulian pensa que, mesmo que uma besta de alto escalão não seja capaz de resolver os problemas que surgiram, ela ainda é muito mais forte do que sua borboleta cintilante, desprovida de qualquer capacidade de combate. Ele pensa no fato de que, se de repente se encontrar em alguma situação em que a besta possa ser útil, Suilion simplesmente morrerá. Então ele começa a entrar em pânico e se pergunta por que simplesmente recusou uma besta de alto escalão. Sulian percebe de repente que talvez seu personagem tenha permanecido sob a influência do dono original, mas ele imediatamente descarta essa ideia, dizendo que ainda há pelo menos uma diferença.
Ele pensa que, pelo menos, não acredita em toda essa bobagem sobre a borboleta morfo que foi criada pelo dono original. Sulian deita na cama, suspira pesadamente e volta aos seus pensamentos. Novamente, ele pensa que, da próxima vez, se conseguir invocar uma besta de alto escalão, ele definitivamente assinará um contrato com ela. Sulian está planejando sua visita ao pavilhão Moonlight amanhã para obter mais espécies para sua coleção no Livro da Lua. Ele pensa que ainda há um grande número de animais que ele não conseguiu adquirir e que não deve esquecer aquela caçadora disfarçada de Branca de Neve sob a máscara de uma corça. Fechando os olhos, Sulian pondera se ele será capaz de turvar seu cérebro se ele a tratar com algo delicioso. Com tais pensamentos, ele passa sua primeira noite em outro mundo, no corpo do Rei da Lua. No dia seguinte, ocorre um coupé na sala do Nariz Branco como a neve, e ele acorda. Quando abre os olhos, ele vê que quase não há pertences pessoais deixados em seu quarto. De repente, ele percebe uma jovem à sua frente, que está cuidando dele. Segundo ela, o precioso embora está sendo transferido para o Palácio do Deus da Lua. A garota proclama que, em comparação com as condições locais, uma vida muito mais luxuosa o espera lá. Ela também informa a Sulian que os mensageiros do Palácio do Deus da Lua virão buscá-lo em breve. A supervisora pede a corça que obedeça aos novos zeladores e não seja travessa em nenhum caso. Ao ouvir as notícias, a corça congela na hora e percebe que foi vendida para o Palácio do Deus da Lua. Neste momento, 2 mensageiros do Palácio do Deus da Lua aparecem em frente ao pavilhão da Lua, chocando os funcionários do pavilhão. As pessoas veem e começam a sussurrar, se perguntando o que os domadores estão fazendo naquele lugar. A facção superpoderosa do continente central é mencionada, e um deles proclama que ouviu dizer que o Rei da Lua escolheu aquele lugar para aprimorar suas habilidades. Ao longo do caminho, ela chama aquele lugar de Terra Prometida. A segunda garota diz a ela para não iniciar um conflito em qualquer caso e proclama que eles estão ali apenas por causa da corça Branca de Neve. A menina diz a ela que eles devem evitar problemas, especialmente relacionados ao Rei da Lua e aos ensinamentos das Luas Gêmeas. Seu colega responde que ela já sabe de tudo isso e pergunta à segunda garota se o trabalho deles será feito se eles apenas pegarem a corça. A segunda garota responde afirmativamente. Neste momento, uma mulher interessante os observa do lado de fora das portas do pavilhão do Deus da Lua e logo sai em direção a eles. Em seguida, o chefe do pavilhão do Deus da Lua, chamado Rei, sai pela porta da frente para cumprimentá-los. Ele cumprimenta educadamente os mensageiros, e os 2 mensageiros o cumprimentam em resposta, dizendo a famosa frase, a lua não vai cair, para a noite é eterno. O supervisor King toma isso como arrogância e pensa que a era do domínio do Palácio do Deus da Lua está agora no passado. Não querendo deter os mensageiros, o gerente diz a eles que talvez o caso deles seja urgente e que com certeza eles gostariam de ver a corça branca o mais rápido possível. Ela pede que eles a sigam. No entanto, os mensageiros recusam esse privilégio, dizendo que ambos já viram o suficiente de suas fotos na internet. Eles proclamam que estão prontos para oferecer uma quantia 10 vezes maior se eles a entregarem sem atrasos desnecessários. King fica surpreso com tal declaração de que eles serão pagos 10 vezes o valor. O gerente lembra que, devido à escolha meticulosa de um par de gamos da Branca de Neve, eles estão agora à beira da extinção. Portanto, apesar do fato de serem bestas classificadas como médias, seu preço é comparável ao das bestas de classificação mais alta. Kinji pensa que quanto mais o grau de preservação de seus gamos da Branca de Neve estiver além de qualquer competição. Ela percebe que eles percorreram um longo caminho apenas para oferecer um preço tão alto. Kinji pensa, não é difícil adivinhar que eles querem que você não pegue e talvez aproveitem para comprá-lo. Os mensageiros notaram que o gerente está pensando um pouco e perguntam a ela qual é o problema. Então, o chefe proclama que eles deveriam saber que o pedigree deste indivíduo vem dos animais de propriedade dos fundadores de suas academias. King relata que, por isso, ela foi tratada com luxo digno de animais do mais alto nível. Ela diz que o preço 10 vezes maior nem compensa os recursos que eles gastaram ao longo de todos esses anos. Neste momento, o Tamer ao lado do amigo começa a derramar gargalhadas e ironicamente pergunta ao gerente se ela está falando sério sobre isso. Ela começa a dizer que eles dizem com certeza neste patético bacuater que ninguém nunca viu uma fera real do mais alto escalão. No entanto, outro Tamer pede que ela calhe a boca. De repente, ela anuncia que, se necessário, eles pagarão uma quantia 20 vezes maior. O Tamer pergunta ao gerente se tal resultado dos eventos agradará. O rei tem uma chama em seus olhos. De repente, a segunda garota a interrompe e começa a dizer que o preço de 10 vezes já é demais para o orçamento deles, já que excedem muito. Ela diz a ela para não fazer isso. Porém, o segundo Tamer pensa em algo totalmente diferente, ou melhor, ela acha que seu companheiro Bate a Voz da Lua pertence aos mais raros representantes do Irex, que agora a Voz da Lua está em estado de extrema irritação. Ela chega à conclusão de que parece algo do norte que ela não conhece.
No entanto, não importa o que você diga, ela chega à conclusão de que agora eles estão na posse do palácio do Deus da Lua. Ela decide que eles precisam imediatamente pegar a Corça Branca de Neve e sair daqui, mesmo que tenham que fazer mais algumas concessões em relação ao preço. O Tamir, não importa o que aconteça, decide ficar exatamente por conta própria e esperar por novas instruções do gerente. De repente, ela sente uma pressão terrível capaz de varrer tudo em pó. Ela se vira e vê que uma terrível aura está sendo liberada pelo próprio Rei da Lua, Sulian, que está parado logo atrás deles. A multidão próxima começa a se perguntar ainda mais e sussurram entre si com horror. Os Tamirs percebem que o Rei da Lua está indo direto para eles. O primeiro Tamir congela no lugar e se pergunta por que o Rei da Lua acabou em um lugar como o Moonlight Pavilion. Ela não sabe o que fazer agora e olha para sua amiga em antecipação a qualquer reação. No entanto, quando ela olha para cima, vê que seus negócios estão ruins, pois o Rei da Lua está correndo e suprimindo sua vontade, tanto que ela não consegue se mover. Ela chama mentalmente a amiga para dizer a ela para baixar a cabeça e não olhar para o Rei da Lua. A garota ainda entende a mensagem, mas ela já está tentando desmaiar. No segundo, Tamir pega a menina com as mãos que desmaia. A menina que desmaiou abre os olhos e pergunta ao outro Tamir se ela acabou de encontrar o olhar do Rei da Lua. Olhando um para o outro, eles congelam no lugar. Uma sombra familiar com a silhueta de um cara se aproxima deles. De repente, olhando para cima, eles veem o Rei da Lua parado bem acima deles, que dirige seu olhar feroz para os dois domadores. Ambos os domadores abaixam os olhos e sentem essa maneira fria. Eles o consideram um déspota para quem tudo no mundo é apenas poeira. Enquanto isso, Su Yang está pensando e se perguntando o que esses dois Tamirs do Palácio do Deus da Lua estão fazendo no pavilhão. Ele fica muito interessado e quase decide falar com eles, porém seu status atual é comparável ao chefe do Palácio do Deus da Lua, e é por isso que ele não poderá falar facilmente com os dois mensageiros. Os mensageiros também pensam por que o Rei da Lua não tira os olhos deles e começam a pensar que o rei está indisposto. Eles assumem sua morte nas mãos do Rei da Lua. Neste momento, Sulian está rezando em seus pensamentos para que pelo menos alguém inicie um diálogo com ele e o atualize. Sulian sente que sua paciência já está se esgotando. E neste momento, cobrindo o silêncio constrangedor, a cabeça de King vem correndo. Ela o cumprimenta e então se apresenta como chefe do pavilhão lunar. Ela proclama que é uma grande honra para ela vê-lo com seus próprios olhos, rei. Ele diz que na verdade ela tem seguido os ensinamentos das luas gêmeas por 3 meses. Sulia não perde de vista, mas fica feliz por haver uma pessoa que decidiu recorrer a ele por iniciativa própria. Ele também apresenta os dois Tamirs a ele, dizendo que eles são os mensageiros do Palácio do Deus da Lua que vieram comprar uma besta de nível médio. Ela também relata que estamos falando de um gamo branco como a neve que ele viu com seus próprios olhos ontem. O gerente diz que, como a condição dela excede além da medida, eles ofereceram um preço exorbitante por ela. Então, Sulian lembra que a caçadora da lua se disfarçou como uma corça branca de neve. Ele se pergunta se ninguém além dele sabe que ela é, na verdade, uma caçadora disfarçada no corpo de uma fera. A razão pela qual eles quase tiraram a poeira dela é que, em sua opinião, sua ancestralidade está conectada com seus ancestrais. Neste momento, ele percebe que ela não é o tipo de criatura que o dinheiro pode comprar. Sulian decide que não vai poder deixar o pavilhão apenas vender uma fera do mais alto escalão para o Palácio do Deus da Lua. E assim, ele vai na direção do gerente. O coração do domador começa a diminuir lentamente e eles chegam à conclusão de que talvez o Rei da Lua finalmente se aposentou e os poupou. No segundo seguinte, Sulian diz a eles para voltarem. Ao longo do caminho, diz que eles não deveriam ter vindo aqui. Finalmente, ele diz uma frase que choca a todos de uma vez: a lua vai cair em breve. O gerente pensa por um segundo sobre de onde a lua está vindo e, se for dia, o significado das palavras acima vem a ela. O gerente pensa que se uma pessoa comum tivesse dito essa frase, provavelmente teria sido considerada sem sentido. No entanto, a pessoa que a pronunciou foi o Rei da Lua, conhecido como o mais forte neste mundo. No fato de que o Palácio do Deus da Lua pode estar enfrentando um desastre sem precedentes, um dos Tamirs diz a ele em voz baixa e trêmula que a lua não cairá. A multidão fica surpresa por ela ter ousado contradizer o Rei da Lua. Então, Sulian olha para ela ferozmente e deixa o domador em silêncio. A menina desmaia novamente e é novamente amparada por outro domador. Ela conclui que terão que esquecer o servo da neve por enquanto, chegando à conclusão de que a solução para a situação que surgiu já está além de suas capacidades. Ela pega o Tamir que estava desmaiado e o agarra pelo ombro. Os dois saem de cena e, ao sair, ela pensa que eles precisam retornar ao palácio imediatamente e transmitir as palavras do Rei da Lua para os 10 pilares. Quando ela sai, ela reflete sobre as palavras do Rei da Lua e sente que o desastre está chegando. Eles deixam o pavilhão do Deus da Lua em desgraça. O rei também se despede deles. O gerente cuida deles e fica surpreso com as palavras insolentes de um dos Tamirs, seguindo-os com os olhos.
Em seus pensamentos, ela se lembra da frase de um dos Tamers: "Eu disse ao rei da lua que a lua não cairá, pois a noite é eterna." Ela se pergunta se a luz fraca da lua deles deveria ter sido extinta há muito tempo. Ela pensa que a verdadeira luz da lua dorme incansavelmente nos olhos do rei da lua. Sulan entra no pavilhão neste momento e imediatamente agarra seu coração. Ele suspira de alívio e diz que foi um truque muito perigoso de sua parte. Ele acha que teve sorte que a mensageira mais jovem começou a gaguejar e não terminou a frase. Ele proclama que senão, não teria ideia de como sair dessa situação. Sulan proclama que não será capaz de dizer com certeza se ele traiu a si mesmo ou não. No entanto, depois de tudo o que foi dito, é improvável que o palácio do Deus da Lua volte a considerar assumir a corça da Branca de Neve. Enquanto isso, na sala da dose da Branca de Neve, começa a reorganização das coisas. Todos os funcionários começam a classificar as dosagens de coisas em caixas para levá-las para a entrada. Então, um de seus funcionários começa a se aproximar da cama de nariz largo e pegar sua cama. Ela morde o rolo com os dentes e pede furiosamente para não tocá-la. É claro que os funcionários da sala não entendem a língua dela e não entendem por que ela se comporta de maneira tão caprichosa neste dia, lembrando-a de que nos outros dias ela foi obediente. Então, um dos principais funcionários que cuidou dela todo esse tempo proclama que ela provavelmente não suporta o pensamento de se separar da mamãe, e para ser mais precisa, com ela. Imediatamente, ela vai até o servo e o abraça, preparando-a para que ela não se preocupe tanto. Ela informa que, quando a corça estiver no palácio do Deus da Lua, a mamãe ainda vai visitá-la muitas vezes. A corça responde-lhe em sua própria língua, dizendo que dispensará tais luxos. Então, ela pede para que ela seja uma boa menina enquanto ela limpa aqui. A funcionária vai até a cama da Lani e abre a cama dela. Lá, ela vê muitas coisas femininas que definitivamente não deveriam estar na cama da fera. Há um espelho rosa, uma boneca, um mangá de amor e um telefone. A zeladora fica chocada e não entende de onde vieram essas coisas na cama da corça. Ela se pergunta se essas coisas realmente atraem os animais de estimação. Ela pega o telefone na esperança de entender de quem é. O zelador sugere que talvez alguém o tenha deixado cair neste local. Vendo isso, a corça começa a ficar nervosa e lembra que o histórico do navegador está aberto e que o zelador pode vê-lo. Ela decide que prefere ir para o lado sombrio a deixar o histórico do navegador ser revelado. Assim, tendo enfiado os chifres, ela se vira diretamente para o zelador por trás e cai na cama, enquanto seu telefone voa diretamente para as mãos do Rei da Lua, Sulian, que acaba de aparecer na porta para olhar o estado do servo. Neste momento, a corça branca de neve captura o coração de todos. Todos se voltam para a porta, onde o rei está com o rosto nas mãos. Ele tem um telefone rosa com um navegador aberto. Ao ver o telefone em suas mãos, a corça se pergunta por que ele pegou o telefone dela. Por sorte, mesmo com o navegador aberto, Sulian começa a olhar para o telefone e vê de quem é o histórico do navegador está aberto. Um por um, ele começa a ler os pedidos dela e a rir cada vez mais. Quando ela vê que ele está rindo e percebe que não vai conseguir recuperar o telefone, ela se esconde atrás da cama envergonhada. Todos os funcionários que pegaram suas coisas de repente se calam em seus assentos, e sem tirar os olhos dele, olham diretamente para o Rei da Lua. O cara clica em um pedido e vê que é um romance sobre uma fera tirana. Ele se diverte muito com as falas desse romance. Ele vê uma frase interessante: "Você conseguiu me interessar, mocinha." Ele ironicamente se pergunta se deveria dizer isso para a corça branca de neve. Colocando o telefone de lado, ele anuncia de repente que o acordo com o Palácio do Deus da Lua foi cancelado e que eles podem se separar. Ele diz que mais tarde a doutrina das Luas Gêmeas enviará um representante para negociar a aquisição do Moonlight Pavilion. A equipe não entende do que ele está falando e pergunta ao rei se a doutrina das Luas Gêmeas vai comprar o pavilhão deles. O rei pensa que originalmente veio aqui por esse motivo. Sulian acredita que, afinal, a capa em forma de Moonlight Pavilion lhe dará uma desculpa para tocar em muitas bestas do tipo lunar. Ele acha que ninguém ficará surpreso com o desejo do dono do pavilhão de expandir sua coleção. Ele acha que agora é hora de ele voltar à situação com a desonra pública de uma besta do mais alto escalão. Por questões de segurança, ele decide fazer uma retirada tática e, assim, simplesmente desaparece. A multidão começa a se questionar cada vez mais sobre tal aparição e tal desaparecimento do Rei da Lua. Eles também estão surpresos que, do nada, o Rei da Lua anunciou que seu acordo foi cancelado. Eles não entendem o que aconteceu diante deles. Eles se perguntam se ele se encontrou com os mensageiros do Palácio do Deus da Lua. Alguns dizem que o negócio foi cancelado unilateralmente, e outros proclamaram que não houve compromissos neste negócio. Eles acreditam que o Rei da Lua está como sempre, em seu repertório. No entanto, uma garota da multidão interrompe suas reflexões tempestuosas e pergunta se isso significa que o Palácio do Deus da Lua foi publicamente declarado guerra. Ela proclama que agora eles, sem dúvida, se encontrarão sob o patrocínio dos ensinamentos das Luas Gêmeas.
Então, o zelador se levanta da cama e diz que ela está mais assombrada por aquele telefone. Ela pergunta à multidão se eles viram as expressões no rosto do Rei da Lua quando ele estava com suas mãos e fica incrivelmente curiosa sobre o que ele viu. Nesse mesmo momento, uma corça enfurecida sai de debaixo da cama e pega o telefone do chão. Ela imediatamente vai de cabeça para a porta e sai rapidamente. O zelador-chefe exclama para ela não correr tão precipitadamente e pergunta se isso não é consequência de um período rebelde. A corça branca de neve imediatamente aspira o Rei da Lua, caminhando rapidamente por cada corredor do pavilhão lunar. Ela pensa que o Rei da Lua sabe não apenas quem ela realmente é, mas também que ele viu o histórico do navegador dela. Finalmente, vagando pelos corredores, ela finalmente percebe o Rei da Lua correndo. Ela decide que não vai deixá-lo sair do pavilhão. A caçadora e o corpo de Dani pensam que, se não, ela só pode se mudar para outro planeta, queimando de vergonha. Ela manda o Rei da Lua parar imediatamente e pergunta se ele viu todo o histórico do navegador dela. De cabeça erguida, ela fica em uma posição ameaçadora, mostrando a ele quem manda ali. O Rei da Lua, ao ouvir sua voz humana pela primeira vez, conclui que ela ainda é uma garota. Ele acha que isso explica sua escolha de contos. A corça proclama que, se ele ousar contar a alguém um segredo, ela não vai simplesmente deixá-lo impune. Sulian fica preso em silêncio por 1 minuto. Nesse momento, a caçadora se pergunta se conseguiu deixá-lo com medo de suas ameaças. Ele olha para ela questionadoramente, ameaçadoramente. Nesse momento, Sulian ainda resolve falar e faz a cara mais serena que ele tem. Ele diz para a caçadora não se preocupar, porque, segundo ele, às vezes, a vergonha pública torna-se um grande incentivo para descartar rapidamente a versão passada de si mesmo, de tal atrevimento e grosseria. A caçadora, no corpo de uma cúpula branca como a neve, derrete na hora e quase desmaia. Ela não entende por que o rei decidiu fazer uma piada tão afiada sobre ela. Você conseguiu me interessar, jovem, com essas palavras. O Rei da Lua, Sulian, começa a provocar a caçadora. Ele observa com prazer sua reação violenta. Ela começa a corar como um tomate desde as primeiras palavras que ele diz e pede para ele ficar calado e também não falar nada. Ela ainda decide desafiá-lo um pouco mais para não perder seu orgulho. Com tais intenções, ela diz para ele não pensar que, só porque ele é o rei, ela não fará nada contra ele. A caçadora proclama que, se ela descobrir que ele contou a alguém sobre ela ou disse essas frases, ele será severamente punido por suas mãos. Ela diz que, naquele momento, ela sairá do Moonlight Pavilion e imediatamente irá para a casa dele, pisoteando até a morte, e que seu sangue estará voando. O Rei da Lua pensa um pouco e, olhando para a caçadora, lembra que os animais do mais alto escalão têm um sexto sentido especial. Ele pensa que se estiver em um certo raio, ele pode chamá-los usando seu nome real e eles sentirão instantaneamente, vindo imediatamente ao seu encontro. Finalmente, Sulian decide falar e pede à caçadora que coloque em outras palavras. Se ele ligar para ela enquanto ela estiver por perto, ela instantaneamente se encontrará ao lado dele. A caçadora, sem saber por quê, responde afirmativamente. Após a resposta tão esperada, ela recupera a consciência e não entende por que ela apenas deixou escapar. Ela também não entende o que ele está falando de repente. O cara, com um tom mais amigável, exclama se ele ligar para ela e ela não aparecer em resposta, então ele vai contar a todos o segredo dela. Não está claro porque a partir disso a caçadora começa a corar ainda mais e ficar envergonhada. Depois disso, ela diz que vai aparecer se for chamada. Isso encerra o diálogo deles e o Rei da Lua proclama que é hora de ele ir embora. Ele pede a ela para se lembrar do acordo sempre. No entanto, neste momento, a caçadora pede para ele parar e ouvi-la. O cara para por um momento e olha interrogativamente para a corça branca que ela é neste momento, tentando lembrar uma frase para ele: cuidado com a lua cheia. Sem prestar muita atenção, o cara simplesmente responde afirmativamente à caçadora e se afasta do pavilhão do Palácio Lunar. Assim que Sulian sai, ela se lembra das palavras dele de que ela deveria estar na frente dele quando ele a chama. Ela pensa que essas palavras são muito parecidas com uma confissão indireta muito comum em episódios com encontros aleatórios em romances sobre tiranos. Em todo caso, ela o segue com os olhos e volta para seu quarto. Neste momento, Sulian recorre à saída do pavilhão e começa a estranhar sua bravura. Ele não percebe como conseguiu intimidar uma fera do mais alto escalão. Neste momento, ele pensa que, para falar a verdade, ela está tão engraçada aos seus olhos que ele queria provocá-la um pouco mais. Ele percebe que, no final, ele automaticamente soltou aquela estranha frase do romance dela. Sulian pensa que, afinal, de acordo com os fundamentos deste mundo, no caso de um contrato entre um domador de feras e um animal de estimação, eles ficam um com o outro até a morte, e para não dizer que isso é muito diferente de um pedido de casamento. Sulian chega à conclusão de que, se ele realmente traz a raiva dela para si mesmo, então é possível que sua vida acabe ali. Ele pensa que isso prova que ela está muito preocupada com a perspectiva da morte social.
Su Lian decide que, aconteça o que acontecer, um incidente engraçado aconteceu entre eles. No entanto, neste momento, ele se lembra da última frase dela de que ele deveria estar ciente da lua cheia, o que o pega de surpresa. Ele não entende por que ela disse isso e o que ela quis dizer. Su Lian acha que, além de parecer um tanto estranho dar tal aviso a uma pessoa conhecida como Rei da Lua, talvez em 3 dias, na noite de lua cheia, algo muito ruim acontecerá que ele ou eles não prevejam. Nesse momento, ele ativa o livro da lua e, ao abri-lo, imediatamente vê seu nível. Ele percebe que não há guardas ao seu redor para protegê-lo, caso ele entre em algum tipo de perigo. Em geral, se ele decidir que precisa urgentemente fortalecer sua equipe de combate. Neste exato momento, na noite de lua cheia, uma reunião acontece no salão principal do Palácio do Deus Lunar, onde 10 princesas pilares do Palácio do Deus Lunar se reúnem e tomam uma decisão. 10 domadores de feras no topo das hierarquias do Palácio do Deus da Lua, suas verdadeiras identidades são desconhecidas. No entanto, de acordo com rumores, elas são todas como uma garota de beleza excepcionalmente sobrenatural. 2 mensageiros vêm e entregam as palavras de Su Lian exatamente à Lua. Em breve, uma das 10 domadoras de feras pergunta aos mensageiros se o Rei da Lua realmente disse tal coisa. Os mensageiros imediatamente respondem afirmativamente. A 4ª princesa proclama que suas palavras realmente a fizeram lembrar de algo. Ela proclama que nas últimas paredes da estação, a hora da lua cheia era diferente. Ela avisa para não esquecerem de ajustar os relógios de acordo com ela. As outras princesas começam a cuspir sua sujeira, dizendo que ela precisa ajustar seu cérebro. Ela não entende por que a multidão está brava com ela e pergunta à multidão o que ela fez de errado. Ela se ressente do fato de que todos estão com tanta raiva dela e dizem que ela é muito presunçosa e que ela não está bem da cabeça. De repente, um deles diz que tudo isso não é bom. Ela proclama que o Rei da Lua não é o tipo de pessoa que se aproxima de feras de baixo escalão. A garota acredita que isso não corresponde à sua imagem do Rei da Lua. Ela diz que sua aparição no Moonlight Pavilion vai totalmente contra o bom senso. A garota exclama que é por isso que ela acredita que algo deve estar presente no pavilhão do luar que conseguiu atrair a atenção do Rei da Lua. Ela proclama que, com grande probabilidade, quem atraiu sua atenção foi o Imperador do Luar. A multidão começa a sussurrar entre si e começa a fazer barulho sobre o último boato. Os mensageiros também começam a se olhar. Finalmente, uma garota pergunta sobre o chamado capítulo a que ela está se referindo. Ela proclama que se o Rei da Lua conseguir subjugar um ser de nível imperial, isso provará que há um espírito divino no corpo do Rei da Lua. Uma a uma multidão de princesas se junta às palavras dessa garota sobre o Rei da Lua. A garota continua seu discurso e diz que é muito provável que o espírito divino do Rei da Lua desperte em breve. Ela proclama que se o milagre do despertar acontecer quando o Palácio do Deus da Lua perder todas as oportunidades de competir com outros palácios. Quando o encontro da princesa termina, a 4ª princesa, de quem todos não gostam, decide ajudar a Ordem da Lua Negra. Eles perguntam se ela decidiu ajudá-los afinal, e em resposta, ela contra-pergunta sobre o que acontecerá se descobrirem que o Rei da Lua assinou um contrato com a Besta Imperial. Ela também pergunta se eles acham que ainda tem uma chance de derrotá-lo. Se tiverem tais chances, as pessoas da Ordem da Lua Negra não acreditam em seus ouvidos e começam a perguntar à princesa repetidamente, dizendo que ela pode ter cometido um erro. Mas depois de se certificar de que ela não está mentindo, eles ficam em silêncio por 1 minuto. Então, parando do outro lado do tubo, ela pergunta o que eles eventualmente levaram. Finalmente, há uma resposta de outro membro da Ordem Negra. O cara garante a ela para não se preocupar porque, segundo ele, o Rei da Lua não é a única pessoa neste mundo que é favorecida pela Lua. A 4ª princesa fica surpresa com uma declaração tão ousada. Nos últimos dias, depois que o Rei da Lua adquiriu o Moonlight Pavilion, os seguidores da doutrina das Luas Gêmeas começaram a procurar bestas do tipo Lua em todos os lugares e entregá-las para a Academia Tamer. Um por um, as feras de todas as terras vão direto para o Moonlight Pavilion. Todo esse hype deixou toda a região norte em pânico. Cada facção tremeu de medo e esqueceu o sono. Alguém acreditou que o caminho do Rei da Lua para aumentar sua força era devorar pequenos animais vivos para levantar energia. Havia até rumores de que tudo o que estava acontecendo não passava de sinais do despertar do espírito divino escondido no corpo do Rei da Lua. Tendo em vista todo tipo de palpites, uma tensa situação surgiu na região norte. Todos acreditavam que ele estava em perigo, quanto à pessoa que estava no epicentro dessa tempestade, ou melhor, o Rei da Lua, Sui Leão. Ele ainda coletou animais no diretório, trocando os pontos coletados por uma fera. 5 animais são desbloqueados, dos quais apenas o 5º acaba sendo uma besta suada de alto escalão. Os 5 mencionados incluem elementos lunares de baixo escalão, o pássaro espiritual da lua de baixo escalão, o leopardo de meia lua de escalão médio e, finalmente, o opera-mês de alto escalão.
Analisando o que ele se deparou, Sulian proclama que naquela época ele conseguiu puxar uma besta de alto escalão com uma tentativa e agora ele conseguiu apenas na 5ª tentativa. Sulian entende que 3 dias é um tempo muito curto, mesmo com a ajuda dos ensinamentos das luas gêmeas, acumular 5 tentativas não foi uma tarefa fácil para ele. O cara chega à conclusão de que não adianta assinar contrato com feras de rank baixo e médio. Ele acredita que o único benefício deles é o poder do domador e o reabastecimento da coleção do Livro da Lua. Quanto à besta de alto escalão, o Rei da Lua havia dito anteriormente que, se ele puxasse uma besta de alto escalão, ele assinaria um contrato com ela. No entanto, desta vez, como ele entende que o Mês do Lago pertence à classe de suporte, ele sente que tem a sensação de que essa besta não o ajudará em nada. Além disso, o nome desta besta está faltando nas memórias do proprietário anterior. Portanto, ele acredita que, com certeza, esta besta pertence a algum grupo nicho. Ainda para começar a verificar, ele decide ir online e encontrar informações sobre esta besta. Tendo escrito as configurações do nome da besta a seu pedido, nada sai. Sulian fica surpreso que, em seus dias, ainda existam animais que não foram incluídos na enciclopédia. No entanto, o cara lembra que, como ele já abriu, poderá ver as informações relacionadas no livro lunar que lhe foi dado. Informações sobre o Mês do Lago. Descobre-se que essa besta anômala foi descoberta uma vez em 13.000 anos atrás e incluída na lista do livro lunar. Devido à falta de funções de reprodução, o gênero é considerado completamente extinto e não há informações sobre os ancestrais. A habilidade de combate do Mês do Lago é a imersão, uma habilidade especial inata que permite absorver todos os choques, pulsos e vibrações de ondas a curta distância. Chegando ao limite, isso leva à ruptura do corpo e à morte. Após um certo tempo, o animal de estimação que assinou um contrato com o domador é ressuscitado. Esse também é um dos motivos pelos quais pessoas relativamente fracas foram capazes de coexistir com as bestas. Depois de ver todas essas informações sobre uma besta de alto escalão, Sulian fica emocionado. No local, ele se pergunta se o Mês do Lago apareceu antes do aparecimento do Palácio dos Deuses da Lua. Ele percebe que o Mês do Lago é o progenitor da besta Tu. Ele entende o motivo pelo qual não há informações sobre ele na internet. O Mês do Lago acaba sendo uma criatura nem mesmo da era atual. Neste exato momento, uma das ideias mais brilhantes está surgindo em sua cabeça. A principal razão para sua relutância em entrar em contratos com outras feras de alto escalão é que ele tem medo de que outros possam descobrir isso. Diga o que quiser, mas bestas de alto escalão não correspondem de forma alguma a uma pessoa que tem o status do rei mais forte do mundo, um domador de feras. No entanto, e se estivermos falando sobre uma besta desconhecida de alto escalão desde o Mês do Lago, o clã morreu há muito tempo. Ninguém descobrirá seu verdadeiro escalão. Além disso, sua habilidade será muito útil em superar a crise repentina que se aproxima. Sua presença é difícil de detectar e ele não tem capacidade de combate. No entanto, é bastante adequado para a situação atual. Após um breve pensamento, Sulian decide que é mais lucrativo para ele assinar um contrato com o Mês do Lago, pois há vantagens em todos os lugares. Ele assina um contrato com o Lago Mês. Depois disso, no mesmo momento, outra criatura além da borboleta da Lua Morfo entra na consciência de Suilion no espaço das feras companheiras. Após assinar o contrato, Suilian sente a fusão dele e do Mês do Lago. Ele sente uma sensação mística emanando dele, radicalmente diferente das características de outras bestas de alto escalão. Sulian agora tem uma segunda besta companheira que ele espera que, no futuro, seja capaz de fornecer a ajuda necessária. Além disso, uma lua cheia está chegando, em que, em teoria, seus poderes deveriam ser dobrados. Na noite de lua cheia, há um guarda de segurança no telhado de uma casa alta, que foi designado para esta área. Ele se pergunta por que foi dado para proteger esta parte da cidade. Ao que parece, de acordo com a informação secreta recebida do Templo do Deus da Lua, ele se mudou para este mundo para que esta lua cheia da lua às vezes não fique ociosa. O guarda acaba sendo um dos membros mais fortes da ordem. Neste momento, ele conseguiu perfeitamente se infiltrar na academia, mas ainda é avisado para ser extremamente cuidadoso e ficar de olho. A área em que está localizado é mais próxima do Rei da Lua e, se ele mostrar ao menos uma gota de intenções hostis, será detectado imediatamente. Então, ele é instantaneamente envolvido em falha. De repente, um coelho enorme e branco aparece atrás dele, que ele não percebe. Enquanto isso, no quarto de Sulian, sua borboleta brilhante, Morfo, começa a sair sob alguma influência especial da lua. Sulian percebe isso e não entende por que ela faz isso, já que ela nunca se comportou assim na lua cheia anterior. A lua do lago está dormindo profundamente no momento e nada de estranho está acontecendo com ela. Sulian acredita que provavelmente uma besta extremamente forte apareceu no território da academia, causando pânico nos animais de estimação de baixo escalão. Sulian vai atrás da borboleta Morfo e garante a ela que não sairá com ela para descobrir a causa de sua ansiedade inexplicável.
Na academia, há uma proibição de movimento à noite, mas para o Rei da Lua não importa muito. Su Lian chega à conclusão de que, como algo estranho surgiu no território da academia, é mais ou menos relacionado a ele. Ele pensa que, se estiver em perigo, prefere encontrá-la em uma área aberta do que em um dormitório fechado. Su Lian chega à conclusão de que, além de não envolver outros alunos nessa saída para o corredor, ele vê que há um caos completo acontecendo lá. Todos os animais de classificação baixa de repente parecem ter enlouquecido. Como um deles, todos se reúnem em uma multidão e correm para a saída. Su Lian congela no lugar, sem entender o que está acontecendo neste momento. Ele percebe que as previsões da caçadora da lua realmente se tornaram realidade. Ele assume que uma fera desconhecida fez o seu caminho para este lugar e está procurando por ele. No entanto, neste momento, de repente, há um estrondo significativo na rua. Su Lian vai até a janela e vê que um guarda está sendo atacado por um enorme e furioso coelho branco de obviamente baixo ranking. Ele suspira de alívio porque, afinal, eles não vieram atrás dele, mas por algum outro motivo, um motivo que ninguém sabe ainda. Su Lian também vê que o guarda claramente precisa de ajuda. O coelho começa a andar pelas ruas e destruir casas. Ele grita e começa a perseguir o guarda. O guarda está se aproximando para atacá-lo por trás, quando um enorme rabo de coelho imediatamente voa para ele na velocidade da luz. Ele voa para longe e pousa em uma das casas, simultaneamente esmagando-a com sua queda. Enquanto isso, no dormitório, todos os animais de baixo escalão começam a entrar em pânico, perturbando não apenas a si mesmos, mas também seus donos. Su Lian está muito curioso sobre o que está acontecendo do lado de fora, onde todos os animais no pavilhão do luar estão. Alguém vai para a sala dos gamos da Branca de Neve. Eles, em pânico, recorrem a ele, após o que ouvem um grito em sua direção. Todos congelam, esperando por uma resposta dela. Ela se pergunta por que todos fizeram barulho no meio da noite. A caçadora proclama que todos a pegaram e pede a todos que vão para a cama imediatamente. As pobres bestas de classificação baixa, sem nem mesmo objetar, obedecem a ela. Tudo se acalma e eles voltam para si mesmos. A equipe do pavilhão nota que, depois de visitar a sala de dose de Branca de Neve, por algum motivo, todos se acalmaram instantaneamente. Enquanto a caçadora, que parecia áspera à primeira vista, começa a corar e pensar sobre o que o Rei da Lua quis dizer. Então, pensamentos supérfluos começam a surgir em sua mente, onde ela começa a corar ainda mais. No entanto, ela para e pensa que, afinal, ele está no mesmo nível que o Senhor da Lua Fria. Ela se pergunta por que ele precisa dela, principalmente porque ele deveria convocá-la. No entanto, ela pensa que, se de repente sua força é possível, então talvez ela possa realmente ser útil para ele. Pensamentos supérfluos sobre o cara começam a subir em sua cabeça novamente, e com um rosto vermelho como um tomate, ela começa a se inclinar em torno de sua cama. Ela se pergunta se é possível que ele realmente diga o nome dela esta noite. Neste momento, um caos completo está acontecendo nas ruas da cidade, onde um coelho raivoso destrói tudo que fica em seu caminho. De repente, um coelho feroz vê um guarda voando para o outro lado da cidade na frente dele. Ele fica em cima de dois enormes moonfish e paira sobre ele, como se mostrando sua superioridade. O guarda pergunta ao coelho onde obteve tal poder anormal. O coelho proclama que é muito mais forte do que imaginava. No entanto, o homem proclama que, desde que se atreveu a reparar a ruína das academias, claramente não pertence aos ensinamentos das luas gêmeas. Ele diz que, no final, se o próprio Rei da Lua mandou atrás dele, então ele inicialmente não teve chance de resistir. O guarda exclama que aparentemente o coelho é apenas um animal que enlouqueceu sob o luar e que ele estava com medo desnecessariamente do coelho. Parece não entender o que ele está falando e olha estupefato para o guarda, sem entender o que ele quer dizer. De repente, o guarda faz uma pergunta ao gigante, perguntando se ele sabe que este é o território do Rei da Lua. Ele proclama que, se sua paz for perturbada, os dois podem perder suas vidas. O homem exclama que, mesmo sendo um homem forte e saudável, deveria sair daqui o mais rápido possível. Não se sabe se ele entendeu o que o guarda disse, mas no segundo seguinte, o coelho gigante finalmente perde a cabeça e atira pedaços de pedras no guarda superior. Ele imediatamente se esconde atrás de seu moonfish, do qual ele consegue evitar ferimentos graves e danificar todos os danos que o moonfish recebeu, curando instantaneamente. Após o que o guarda elogia seu bom trabalho e regeneração rápida. Neste momento, olhando para o coelho gigante, o guarda pensa que, apesar do poder aterrorizante, o coelho parece completamente relutante e não se parece em nada com animais de alto escalão com inteligência. Ele também pensa que o coelho especialmente não pode pertencer ao posto mais alto, caso contrário, seu moonfish não seria capaz de conter seu ataque. O guarda exclama que está interessado em descobrir que tipo de massa ele é, já que se atreveu a perturbar o Rei da Lua de uma forma tão rude. Depois dessas palavras, o guarda pula de dois peixes da lua.
Após isso, o homem anuncia que remove as restrições e que os peixes recebam permissão para absorver o luar. Seguindo as palavras do guarda, 2 peixes da lua, chamados de lua flutuante, se juntam, e após isso, um enorme peixe preto e mais poderoso sai deles. Depois que os 2 peixes se fundem, o caçador dá uma ordem para que eles parem imediatamente de absorver as energias da lua. Bufando e segurando seu coração, ele quase atinge seu limite, pois além do Senhor da Lua Fria no Palácio Lunar, não há pessoas capazes de absorver o luar em quantidades ilimitadas que excedam o limite para o guarda. Pode muito bem ser a causa da morte, pois para o Rei da Lua, sua existência muito está além dos limites do bom senso. O homem pensa que, sejam quais forem, suas habilidades são mais do que suficientes para lidar com um coelho gigante. Neste exato momento, ele está de perto observando o gigante. Ele proclama que, desde que se tornou um mentor anormal, nunca mais teve que lutar com força total como está fazendo agora. Se aproximando do coelho, o guarda proclama que este cavaleiro será excepcional para ele. O homem exclama que o coelho não é o único animal que pode se tornar um monstro louco sob a lua. Neste momento, ele levanta a mão direita, direcionando assim suas feras companheiras diretamente para o inimigo. Um peixe enorme com enormes dentes afiados sai contra o coelho gigante feroz. Enquanto isso, no dormitório das academias Muntamer, a rota e a realocação começam. Todos os alunos que têm uma besta de classificação baixa, e não apenas eles, são liberados por causa de um ataque repentino à cidade. Os alunos estão sendo evacuados e solicitados a não ficar. Os zeladores dizem aos alunos para serem extremamente cuidadosos. Um dos professores pergunta ao outro se sua academia foi atacada por uma facção hostil. O outro responde, mostrando a ela que isso não é possível, já que o próprio Rei da Lua vive nesta academia. Ela proclama que talvez apenas alguma besta tenha ficado furiosa por causa da lua cheia. Então, o primeiro proclama repetidamente que, afinal, na noite de lua cheia, os animais do tipo lunar se tornam extraordinariamente perigosos. O professor também diz que, neste estado, eles são capazes de derrotar até mesmo mentores anormais. No mesmo momento, Sulan passa voando por eles como uma bala. Eles tentam parar o Rei da Lua, porém, quando ela vê a cara dele, a professora congela no lugar. De repente, o cara fala que logo a lua vai nascer e simplesmente sai, deixando a professora com a boca aberta novamente. Ao ver que ele é o Rei da Lua, a professora decide não contradizê-lo e apenas sai apressadamente com Sulan em direção ao campo de batalha. Ao longo do caminho, ela pensa que, apesar do fato de ter apenas o mês do lago à sua disposição contra a ameaça iminente, por algum motivo, um sentimento de autoconfiança difícil de explicar reinou em seu coração o tempo todo. E, portanto, sob uma lua tão cheia e louca, esse sentimento estranho apenas se intensificou. Ela pensa que, falando na língua do dono original, esse sentimento talvez possa ser descrito como a lua me favorece. Com isso terminamos mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, e se quiserem acompanhar outras histórias, eu vou deixar para vocês o link na descrição e nos comentários do meu canal secundário, onde eu vou estar postando novas obras. Assim eu posso estar postando mais vídeos para vocês e demais continuações que eu também achar relevante que vocês gostarem nesse segundo canal. Dito isso, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Deixe seu like para continuar acompanhando as histórias e principalmente não perder as continuações. E é isso. Muito obrigado, valeu e fui.